Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos maiores paradoxos da nossa era. Como é que um país que está literalmente sentado em cima das maiores reservas de petróleo do mundo tem hoje 80% da sua população a viver na pobreza? E talvez ainda mais intrigante, como é que o homem no centro de tudo isto, Nicolau Maduro, conseguiu não só sobreviver, mas consolidar o seu poder no meio do caos? É o paradoxo do sobrevivente que vamos tentar perceber. Vamos parar um segundo para pensar nisto. De um lado, uma riqueza natural quase inimaginável, o ouro negro que move o mundo. Do outro, a dura realidade da esmagadora maioria da população. Isto não é só uma estatística fria, é uma tragédia humana que se desenrola todos os dias. É este contraste brutal que está no coração da Venezuela de hoje. Então, a pergunta impõe-se, não é? Como é que se chega a este ponto? E mais importante ainda, como é que Nicolás Maduro, o sucessor que poucos esperavam, se tornou o rei destas ruínas, agarrando-se ao poder contra todas as probabilidades? Para encontrarmos as respostas, temos de recuar um pouco no tempo. A história de Maduro no poder não começa com um grande golpe de gênio político, mas sim com uma escolha que na altura surpreendeu muita gente. Vamos então ao momento em que um motorista de autocarro foi escolhido para ser o herdeiro de uma revolução. Ora bem, o percurso dele é fascinante. De motorista e líder sindical nos anos 90, passou a deputado, depois a chefe da diplomacia e, por fim, a braço direito de Chávez como vice-presidente. A ascensão de Maduro não foi exatamente meteórica, nem se deveu a um carisma avassalador. Foi construída pedra por pedra, sobre uma base muito sólida, uma lealdade inabalável a Hugo Chávez. E foi essa lealdade que lhe abriu as portas do Palácio Presidencial. E, na verdade, este sentimento era quase unânime. Chávez era uma figura maior que a vida, quase mítica para os seus apoiantes. Maduro, em comparação, era visto como um burocrata fiel, um bom soldado, mas sem o brilho ou a força do seu mentor. A pergunta que pairava no ar era: será que ele consegue calçar uns sapatos tão grandes? É que Maduro não herdou apenas a cadeira do poder. Ele herdou todo um sistema, uma máquina política e económica montada por Chávez. Uma máquina que, perigosamente, dependia quase exclusivamente de uma única coisa. O modelo de Chávez era, na sua essência, simples. Usava a imensa riqueza do petróleo para financiar programas sociais, as famosas misiones, que lhe garantiam uma base de apoio popular gigantesca. Ao mesmo tempo, vindo ele próprio dos quartéis, cultivou uma relação próxima com os militares, assegurando a sua lealdade. O problema é que tudo isto era um autêntico castelo de cartas. Sem investimento sério na própria indústria petrolífera, o motor que alimentava tudo isto estava condenado a gripar. E esse castelo de cartas, construído sobre o pilar frágil do preço do petróleo, estava prestes a ruir. A tempestade perfeita chegou, e chegou precisamente no momento em que Maduro assumiu o comando. Este gráfico mostra o momento exato em que o chão desapareceu debaixo dos pés da Venezuela. Em 2014, o preço do petróleo, que era o sangue da economia, simplesmente colapsou. De um momento para o outro, a torneira que pagava os programas sociais, os subsídios, a importação de alimentos, secou. O resultado foi o caos económico absoluto. Uma hiperinflação tão galopante que o dinheiro perdeu completamente o valor. Imaginem só ir ao supermercado de manhã e à tarde os preços já serem outros, muito mais altos. Foi esta a realidade surreal que milhões de venezuelanos viveram. E este é o custo humano de tudo isto. 7 milhões. Não é só um número. São mais de 7 milhões de histórias, de famílias separadas, de vidas desenraizadas. Um êxodo massivo que se tornou numa das maiores crises migratórias do mundo moderno. Com o país em queda livre, qualquer análise lógica diria que o líder não se aguentaria. Mas Maduro desafiou essa lógica. A sua sobrevivência não foi um acaso. Foi uma estratégia deliberada. E é aqui que a história dá uma volta fascinante. Este é o manual de como se manter no poder no meio do apocalipse. Portanto, a sobrevivência de Maduro não foi sorte. Foi um plano. Uma aula de política de poder pura e dura, assente em 4 pilares implacáveis. A prioridade dele nunca foi resolver a crise económica. A prioridade foi, e sempre tem sido, garantir que, custasse o que custasse ao país, o poder continuaria nas suas mãos. O passo seguinte nesse manual era claro. Se as regras do jogo democrático não te favorecem, então muda as regras. Líderes da oposição foram presos, o Parlamento, que tinha sido eleito e era controlado pela oposição, foi esvaziado de poder e substituído por uma Assembleia Constituinte feita à medida. As eleições tornaram-se uma formalidade sem credibilidade. Passo a passo, a democracia foi sendo desmantelada e a repressão tornou-se a linguagem oficial do Estado. E tudo isto leva-nos aos dias de hoje, onde temos um líder que está em grande parte isolado internacionalmente, mas que paradoxalmente parece mais seguro no seu poder do que nunca.
Lembram-se de Juan Guaidó? Em 2019, parecia que a mudança estava mesmo ao virar da esquina. Quase 60 países reconheceram-no como o presidente interino. Mas o apoio internacional por si só não chegou. A oposição acabou por se fraturar, a iniciativa perdeu força e Maduro, mais uma vez, sobreviveu àquela que parecia ser a sua crise final. E depois, a ironia das ironias. Um conflito a milhares de quilómetros de distância, a guerra na Ucrânia, veio mudar o tabuleiro de jogo. A crise energética global fez com que o petróleo venezuelano, que antes era visto como tóxico, voltasse a ser um ativo valioso. E, de repente, os mesmos países que o condenavam, como os Estados Unidos, viram-se obrigados a reabrir canais de diálogo, dando a Maduro o oxigênio internacional de que ele tanto precisava. No entanto, as sombras à volta do seu regime continuam bem presentes. Maduro e o seu círculo mais próximo enfrentam acusações gravíssimas por parte dos Estados Unidos. E não falamos apenas de corrupção. Falamos de narcoterrorismo, da alegação de que o próprio aparelho de Estado venezuelano foi transformado numa peça central de uma rede internacional de tráfico de droga. O que nos traz de volta à pergunta inicial. Nicolás Maduro é um mestre da sobrevivência política ou foi ele o arquiteto do colapso da sua nação? A verdade, muito provavelmente, é que ele é as duas coisas. Um homem que provou ser brilhante na arte de se manter no poder, mesmo que o preço para isso tenha sido a ruína do seu próprio país. E esse é o trágico e complexo paradoxo que define a Venezuela de hoje.